Oi, o objetivo desse vídeo é mostrar a estrutura básica do artigo para a disciplina prática de pesquisa, mas que também é a estrutura padrão dos TCPs da Unifal aqui de Varginha e dos TCCs em geral, né? Só que os TCCs são mais longos. E também a estrutura dos artigos científicos, apesar deles em geral não terem capa e tal, mas o núcleo dessas três coisas, artigo, TCP e TCC, são muito parecidos. Mas aqui o foco é do artigo da disciplina, por causa do tamanho e tal, mas são coisas que vocês vão poder levar principalmente para o TCP. A primeira coisa é a capa. Nota que aqui tem o nome do autor, né? Eu sou o autor desse texto. É um texto sobre como os casais dividem a renda e as despesas e apresenta três modelos para fazer essa divisão. Aqui a última coisa da página é Varginha e a data, né, a cidade e a data. Então o título fica em negrito, as outras coisas sem negrito. A segunda coisa no texto é uma repetição da capa com esse textinho aqui. Essa segunda capa a gente chama de folha de rosto. E a única diferença para a capa é que tem esse texto falando o que é o documento, né, e quem é o orientador, no caso de TCP e TCC. Aqui eu coloquei o texto padrão para o PIEPEX, mas poderia ser trabalho apresentado como requisito parcial à aprovação na disciplina prática de pesquisa. Né? Quando a dissertação de mestrado é um outro texto, quando a tese de doutorado é um outro texto, mas sempre seguindo essa mesma estrutura. Termina do mesmo jeito, e aí vem o resumo. O resumo é esse texto em um parágrafo só, que tem o objetivo do texto, qual a metodologia empregada e os principais resultados. Essas são as três coisas que tem que ter no resumo. Aí, além disso, normalmente tem uma frase de introdução. O resumo fica em uma página também, e depois vem o sumário, ou índice, né, que a gente mostra o título das sessões e o número das páginas. A gente vai aprender depois a fazer isso de maneira automática. Nota que a introdução é o número 1, aí depois tem a segunda sessão, a terceira sessão, e depois as considerações finais é o 4, e as referências, a seção de referências, por padrão, ela não fica numerada. E o resumo também não aparece aqui, porque ele vem antes do sumário. E aí a gente tem a introdução. A introdução tem que ter três coisas. Uma apresentação do tema, que é junto com a justificativa, né, por que esse tema é importante. Eu fiz isso nesses dois primeiros parágrafos, mas poderia ser um parágrafo só. E aí depois fala qual que é o objetivo, e normalmente a gente delimita o tema, deixa o objetivo bem claro, assim, restringe o tema de estudo. E aí depois tem o roteiro do artigo, né, que é esse paragrafinho falando rapidamente o conteúdo de cada uma das sessões, né, para o leitor saber o que vem por aí. Então a introdução tem menos de uma página aqui. Depois vem a segunda sessão, que aí vai depender do seu tema, né, como que você vai dividir. Em outro vídeo a gente fala sobre isso, mas normalmente na segunda sessão estão as principais definições. Por exemplo, aqui eu começo definindo o que é casamento. E aí você pode desenvolver o tema da maneira que julgar mais adequada. Mas normalmente aqui estão as principais definições, e aí depois vem a terceira sessão. Nota que essa sessão aqui tem 3 páginas, mais ou menos. Normalmente as sessões têm que ter pelo menos 2 páginas. E aí vem a terceira sessão, onde nesse caso aqui eu apresento os 3 modelos, né? Mas no seu artigo vai ser outra coisa. Aí aqui vem um quadro. Quadro é uma tabela onde só tem palavras, né? Ou tem principalmente palavras e não números. Números a gente chama de tabela. Né? Quando predominam números a gente chama de tabela, quando predominam palavras a gente chama de quadro. E aí vem a explicação. Também aqui tem 3, 4 páginas, né? A tabela aumenta um pouco o tamanho, a quantidade de páginas, mas são 3, 4 páginas. E aí depois as considerações finais, em que primeiro você resume o que foi apresentado, as principais ideias do texto, e depois termina falando das limitações do trabalho.
E aí vem a seção de referências, né, onde são apresentadas todas as referências que foram citadas no texto. E sempre que você faz uma citação, que você usa as ideias de alguém, tem que colocar as chamadas, que a gente usa o sistema autor-data. Então, sempre o autor-data, e quando é uma citação direta, como nesse caso aqui, né, que aí a gente colocou entre aspas, porque eu usei as palavras da lei, aí quando a gente usa uma lei federal, o autor é sempre o Brasil, e aí quando é citação direta, tem que indicar a página também, P. ponto, e o número da página. Certo? Então essa é a estrutura básica do artigo. Capa, retomando, capa, depois contracapa, que é a capa com esse textinho, depois o resumo, um parágrafo só, com objetivo, metodologia e resultados, o sumário, que a gente vai aprender a fazer de maneira automática, aí a introdução, que tem que ter a justificativa, o objetivo e o roteiro do artigo, depois 2 seções, cada uma com pelo menos 2 páginas. A segunda seção, que normalmente tem definições importantes, e a terceira seção, que você desenvolve o tema de alguma maneira. E aí depois as considerações finais, que tem que ter uma síntese do que foi apresentado, né? De novo, um resumo, mas agora em tom do que já foi visto, não do que será visto, como é no começo, e depois um parágrafo com as limitações. É isso. Essa é a estrutura básica do artigo para a disciplina e também do TCP.